Dilma vai embora que o Brasil não quer você. E leve o Lula junto e os vagabundos do PT. Dilma vai embora que o Brasil não quer você. E leve o Lula junto e os vagabundos do PT. Começa agora o Politizando com Café. Oi, eu sou Michel de Almeida. Oi, eu sou Larissa Gomes e somos graduandos de jornalismo pelo Centro Universitário Carioca. E esse é o Politizando com Café, um podcast de 3 episódios para entendermos melhor como foi o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e como foi a cobertura do telejornalismo da Rede Globo na transmissão dos acontecimentos. E o tema de hoje é a imparcialidade jornalística ou o mito dela. A imparcialidade como princípio profissional foi incorporada à atividade jornalística em meados do século XIX, quando chegou ao fim a era chamada imprensa partidária nos Estados Unidos. Um pouco mais de um século depois, era quase obrigatório nos manuais de redação a teoria e a prática da imparcialidade e neutralidade, que sofrem até hoje com o impacto das mudanças provocadas pela internet e a digitalização no exercício do jornalismo. Falaremos sobre o processo de impeachment e o afastamento de Dilma Rousseff do cargo de presidente da República. O telejornalismo foi um formador de opinião na sociedade e sua imparcialidade ou falta dela foram importantes para o posicionamento político dos brasileiros. O episódio político alimentou uma disputa por audiência e o Jornal Nacional, um telejornal popular, por exemplo, levou suas perspectivas sobre o processo de impeachment para o telespectador refletir e elevar seu pensamento crítico sobre o assunto. Olá, são 6h20. Depois de 20 horas de aberta a sessão, o presidente do Senado está abrindo a votação que vai decidir se o Senado julga ou não a presidente da República e, em consequência, a afasta da presidência por 6 meses. Vamos acompanhar. A Rede Globo é um veículo jornalístico que, na sua história, está ligado a alguns importantes acontecimentos na política brasileira. Alguns debates giram em torno de manipulação jornalística, e um dos temas mais debatidos no jornalismo atual é a questão do mito da imparcialidade, sendo conhecida também como neutralidade. Era chamada por jornalistas para indicar uma pureza diante dos fatos. Em tese, o sentido que o conceito de neutralidade ou imparcialidade quer expressar é o de isenção para não comprometer a veracidade do fato que está sendo coberto. O jornal, para resguardar sua isenção, sua neutralidade e não tomar partido, apenas apresentando as versões, caberia à audiência do telejornal decidir qual seria a verdadeira. Antes, durante e depois da decisão do processo de impeachment da Dilma Rousseff, que teve início em 2015, houveram problemas. E para falar um pouco mais sobre este assunto, chamamos o jornalista Felipe Rabelo, formado pela PUC-Rio. Vou fazer uma análise sobre o JN, né? Um jornal antiquíssimo, o jornal mais assistido do país, o de maior credibilidade. O Bonner é um jornalista que apresenta esse jornal há muito tempo, que tem uma visibilidade enorme. Inclusive, tem várias entrevistas do Bonner falando como a disputa política de 2018 foi influenciada para ele, né? Ele sofreu com essa disputa. Enfim, tem muito viés político aí dos dois lados. Se todo mundo acompanha e lembra, todo mundo que é de esquerda ou de direita bate na Globo. Porque, na teoria, a Globo não é de esquerda para o pessoal da direita e é de direita para o pessoal da esquerda, né? Você fica nessa batida. Inegavelmente, a gente entende que a mídia, de modo geral, os grandes veículos de comunicação, corroboraram para que a narrativa do golpe fosse construída. Então, de alguma forma, todo mundo deu tanta informação, tanto viés para Lava Jato, tanta credibilidade, tanto palco, e foi tão pouco questionado, a gente tem ali um momento em que a imprensa dá suporte para que aquilo aconteça. Não só de televisionar, mas de vazar a informação, de passar a informação que chega, que é natural, é o trabalho do cara, a informação chegou para ele, tem que passar. Mas você vê nos editoriais daquilo acontecendo, a importância de querer trocar a presidência. Todo mundo esperava que, né, enfim, naquela eleição ali, Dilma Aécio, a galera estava meio, em 2014, estava dando suporte para Aécio. A Dilma vence com uma pequena vantagem, o Aécio questiona a eleição, e depois desse questionamento começa uma narrativa do tipo, cara, a gente vai ter mais, 4 anos de PT, como é que a gente vai fazer isso? Porque muitos nos perguntam onde estão os estudantes
e fazer valer aquilo que é mais sagrado. A democracia é a nossa arma. Nós aqui representamos muitas gerações que lutaram e deram a vida pela democracia. Não vai ter golpe! O Jornal Nacional ele não tem muito tempo, né? Ele tem um tempo restrito. Quem faz muita análise é a Globo News, que fica o dia inteiro com notícia. O Jornal Nacional ele faz um papel de compacto de informações. Então você tem que dar a notícia com imparcialidade, trazendo uma criticidade, trazendo um pouco dos dois lados. Quem solta informação, por já saber que aquele jornal tem um momento, solta informação sempre 5 horas da tarde, 4h30, porque sabe que aquilo dá uma chacoalhada no jornal e aquele momento você dá um tempo para o jornalista poder preparar um material, mas não ao ponto dele poder analisar aquilo em profundidade. Após um dia de reviravoltas políticas em Brasília, os manifestantes voltaram às ruas na noite de quinta-feira. O protesto contra o governo se concentrou em frente ao Palácio do Planalto. Nós queremos o impeachment da presidente Dilma e nós queremos o Lula na cadeia, porque está irretocavelmente provado que eles estão a obstruir a justiça do sistema judiciário brasileiro. Então não adianta falar que beneficiou o pobre, não beneficiou o pobre coisa nenhuma, eles estão sofrendo da mesma forma, entendeu? E se eu posso estar na rua, eu estou na rua aqui para defender o meu país e pronto. Durante o dia houve confrontos entre manifestantes a favor e contra o governo. Também houve protestos em várias cidades brasileiras. Esta quinta-feira entrou para a história do Brasil. Pela primeira vez, um ex-presidente da República assumiu o Ministério do Governo. Mas poucos minutos depois que Luiz Inácio Lula da Silva foi empossado para a Casa Civil, a nomeação foi suspensa por um juiz. O magistrado Itagiba Cata Preta Neto entendeu que o cargo tinha o objetivo de blindar o ex-presidente da investigação da Operação Lava Jato. Outras decisões parecidas também estão em curso e impedem que Lula assuma o ministério. Pessoalmente, eu acredito que a parcialidade ela é e deve ser sempre um princípio jornalístico. Eu acho que ela é uma essência muito profissional de quem está trabalhando, construindo um VT de TV, ou uma matéria no jornal. Ela tem que ser uma ética do profissional. Acho que as empresas, os conglomerados de comunicação, as empresas de mídia, buscam também essa imparcialidade. Acho importante que elas tenham isso na identidade. Mas, como qualquer empresa, ela está focando em lucro. Não há dúvida. É óbvio que ela quer lidar com a verdade, o produto dela é esse, mas ela está visando lucro. Então a forma como ela constrói é diferente. A forma como o editorial é feito é diferente. A forma como as notícias são hierarquizadas é diferente. Bonner é o editor-chefe, ele entende muito bem o que a Globo busca enquanto princípio, ele entende muito bem onde ele tem que bater, e quando ele bate errado, alguém chega para ele e fala: vamos bater certo, peraí. E o certo necessariamente é o interesse do empresário. A imparcialidade jornalística é presa à realidade, e ela está estruturada nos interesses do público, nos próprios valores do jornalista e, sobretudo, na linha editorial do veículo onde se trabalha. O fato é que uma notícia tem inúmeras vertentes. Cada meio de comunicação fará abordagem do mesmo assunto de diferentes formas, cada um visando o seu interesse e linha editorial. O que podemos considerar é que existe a parcialidade. Parcialidade como limitação natural do jornalista como formador de opinião. Esse tipo de imparcialidade não significa que o jornalista fuja da verdade e da apuração dos fatos. Parcialidade como limitação não é sinônimo de inverdade. Nesse modo, passaria a ser um assunto a nível de ética da comunicação. Nesse episódio, a narração, texto, pesquisa e edição foram feitos por Larissa Gomes e Michel de Almeida. No próximo episódio, abordaremos as consequências do impeachment e os transtornos vistos ainda nos dias atuais. Não percam! Por 61 votos a 20, o Senado aprovou o impeachment da agora ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos a Brasília. Adriana Araújo acompanhou os detalhes desse dia histórico para o Brasil. Boa noite, Adriana. Dilma perdeu o mandato, mas mantém os direitos políticos.
É isso mesmo, Janine, Celso, uma ótima noite a todos. Como era esperado, o Senado Federal cassou em definitivo o mandato de Dilma Rousseff e por uma boa vantagem, 61 votos, 7 a mais do que o quórum exigido por lei. Agora, a grande novidade foi que os senadores decidiram preservar os direitos políticos de Dilma Rousseff. Começa agora o Politizando com Café. Oi, eu sou Larissa Gomes. Oi, eu sou Michel de Almeida e somos graduandos de jornalismo pelo Centro Universitário Carioca. E este é mais um Politizando com Café. E nosso tema de hoje é: quais foram as consequências do impeachment da Dilma que refletem nos dias de hoje? O processo de impeachment de Dilma Rousseff foi marcante para o jornalismo. Todos os desdobramentos destes acontecimentos foram noticiados pelos meios de comunicação, sobretudo os telejornais. A votação teve início em 2015, quando o ex-presidente da Câmara dos Deputados deu prosseguimento ao pedido dos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. Sob a acusação de crime de responsabilidade fiscal, foi decidido por eleitores no dia 31 de agosto de 2016. Quero, senhores senadores, lhes dizer que neste momento nós não estamos prestes a mudar apenas de governo. Nós estamos prestes a mudar de mentalidade. O descontrole das finanças públicas é apenas um dos aspectos reveladores. O que aconteceu neste país foi o aparelhamento do Estado, foi a ocupação de toda a administração pública, não baseada no mérito, não baseada no trabalho, não baseada no aprendizado, não baseada na labuta diária, mas baseada no favoritismo, baseada na sinecura, baseada na difusão de que o que importa é ser malandro. O que houve de mais negativo que o lulopetismo deixa como herança na história brasileira é a legitimação da esperteza malandra. E é isso que o país não aguenta mais. Os autores do pedido de afastamento de Dilma Rousseff alegaram que ela maquiou as contas públicas e desrespeitou a lei orçamentária durante a campanha eleitoral, principalmente por parte do candidato Aécio Neves, que após sua derrota nas eleições de 2014, contestou em alguns momentos o resultado do pleito eleitoral, acusando a chapa de Rousseff de ter cometido uma série de abusos durante a campanha. Neste processo, a população se dividiu em #ForaDilma e #NãoVaiTerGolpe. Tema recorrente em todas as eleições brasileiras, sejam em maior ou menor grau de prioridade, a corrupção é um elemento que acompanha o processo de formação do nosso país. Essa mudança no cenário político gerou consequências para o Brasil, sobretudo no que diz respeito às eleições. A exoneração da ex-presidente representou a perda de confiança na classe política. Para nos explicar um pouco mais sobre essas consequências, chamamos a professora de História formada pela PUC-Rio, Juliana Sabatinelli. O impeachment da Dilma, a meu ver, gerou grandes consequências, mas posso destacar duas delas. A primeira, um cenário de instabilidade política, de um sistema democrático que entrou em crise devido a isso, tornando o conceito de democracia, de representação, de participação pelo voto questionável pela população em si e pelos próprios sistemas de poder. Também tornou, dentro desse campo, o poder legislativo muito manipulável pelo povo, né? Uma situação que não existe em governos democráticos, já que numa república que se constitui como uma democracia, há o equilíbrio dos poderes. Nós, cidadãos, não mandamos em ninguém. Nós escolhemos representantes para organizar o país. E a segunda grande consequência de 2016, ainda conversando com essa questão da representatividade, é a organização de grupos políticos e sociais que vão legitimar discursos muito violentos, muito diferenciados, muito afastativos, muito segregados, que fez com que as lutas sociais que haviam sido conquistadas há muitos anos em outros governos sofressem certos retrocessos, que até hoje podemos sentir, né? E também nesse discurso de ódio, a afirmação de inimigos, a criação de crises, o apontamento de problemas que
temos, mas que foram aumentados. Enfim, um grande sistema de crise foi instalado aí como consequência desse momento de 2016 e que ainda podemos colher e estamos colhendo politicamente. Há 6 anos atrás, a Câmara aprovava o afastamento da primeira mulher a ser eleita presidente do Brasil. A discussão em torno de um possível golpe contra as forças democráticas em 2016 ainda são debatidas nos dias atuais. Com o afastamento de Dilma Rousseff da presidência do país e com a posse do cargo por Michel Temer, continuou a forte discussão acerca da legitimidade do julgamento. Quanto ao principal argumento, era a inexistência de provas que comprovavam efetivamente as infrações presentes na denúncia contra o presidente. De outro, destacavam-se a institucionalidade do impeachment previsto na lei constitucional em respeito à legalidade. As sequelas deixadas foram vistas nas eleições presidenciais que se sucederam em 2018, onde Jair Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos válidos. A força do ex-militar se estabeleceu em poucas semanas de campanha eleitoral, o que chocou os não apoiadores. O Brasil se dividiu em 2 polos, os apoiadores e os contra o governo. Polo esse que afetou até mesmo a bandeira do país, que hoje vira símbolo bolsonarista. Como consequência do impeachment da Dilma, é possível ver uma gravíssima crise política dentro do Brasil e dentro do sentido da representatividade também, né? É muito comum as pessoas falarem que aqueles deputados, aqueles senadores não representavam mais essas pessoas enquanto cidadãos, muito por conta de todo o envolvimento no próprio impeachment, aquele evento do sim ou não. Então tem uma crise de representatividade também ali. E ao longo dos anos, depois de 2016, foi possível enxergar também o fortalecimento dos considerados grupos de extrema-direita, né? Um certo patriotismo, um certo nacionalismo exacerbado sem muito sentido, daquilo que se entende por classe média, a configuração de aspectos conservadores dentro desses grupos, né? Pela família, pelo trabalho, também o aumento dos números de violência política, né, as mortes em massa, enfim. Em massa nem tanto, mas as mortes em si, né, os atentados. Tudo isso também como reflexo desse cenário de crise. Tem pessoas que vão entender a saída da Dilma como o fortalecimento desses grupos. Historicamente falando, é possível ver esse impeachment como fortalecimento também, mas também dando brecha para que esses grupos pudessem se organizar. Como se a gente tivesse até 2016 uma democracia que mesmo com os seus problemas naturais se mantinha estável e coesa. E depois desse processo de impeachment que se concluiu, a crise política que foi deflagrada deu margem para essas pessoas acharem que poderiam pegar, enfim, os seus direitos políticos e usar como quisessem. Tudo isso gerou, enfim, um cenário favorável às eleições de 2018 e aos 4 anos do próprio governo Bolsonaro, que foi marcado, com certeza, pelo maior retrocesso político que o Brasil viu desde a redemocratização. Então, as consequências desse impeachment, tecnicamente, de forma democrática e cidadã, nós brasileiros ainda estamos vivendo. Ainda não foi possível colocar esse grupo conservador de uma determinada classe média no seu devido lugar, e tem uma certa bagunça aí sobre os direitos, as noções de representatividade, até mesmo de fazer política que essas pessoas pregam ou fazem. Então, acho que a maior consequência do golpe foi esse cenário instável de crise e o fortalecimento desses grupos políticos conservadores. Neste episódio, a narração, texto, pesquisa e edição foram feitas por Larissa Gomes e Michel de Almeida. No próximo episódio, faremos uma análise das coberturas do impeachment feitas pelo Jornal Nacional. Não percam! O Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal,
decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Com a aprovação do meu afastamento definitivo, políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder unidos aos derrotados nas últimas 4 eleições. Não ascendem ao governo pelo voto direto, como eu e Lula fizemos em 2002, 2006, 2010 e 2014. Começa agora o Politizando com Café. Oi, eu sou Michel de Almeida. Oi, eu sou Larissa Gomes e somos graduandos de jornalismo pelo Centro Universitário Carioca. E esse é o último episódio da temporada do Politizando com Café. Hoje traremos uma análise sobre a cobertura da mídia no Brasil. A discussão sobre a influência dos meios de comunicação no cotidiano das pessoas tem crescido devido à facilidade no acesso à informação. O conjunto desses meios de comunicação atua como ator político, determinando a partir da sua linha editorial quais assuntos serão ou não tratados como notícia. Olá a todos, aqui é Camila Machuí, eu sou professora de telejornalismo da Unicarioca e também sou pesquisadora na parte de ciência da informação. E se a gente quer ter um futuro, um Brasil e um mundo cujas informações são minimamente críveis, a imprensa não pode mais errar. Ou a imprensa precisa entender muito bem o seu papel no estabelecimento da democracia, na defesa da democracia, porque não dá mais para errar. As redes sociais estão aí, qualquer pessoa faz conteúdo bom, conteúdo ruim, conteúdo verdadeiro, conteúdo falso. E então o papel da imprensa, infelizmente, é segurar esta preciosidade que são as informações de qualidade. Se você pensar que a informação de qualidade é um direito humano, a gente está falando de uma coisa extremamente preciosa. Apropriam-se do poder por meio de um golpe de Estado. É o segundo golpe de Estado que enfrento na vida. O primeiro, o golpe militar, apoiado na truculência das armas, da repressão e da tortura, me atingiu quando eu era uma jovem militante. O segundo, o golpe parlamentar, desfechado hoje por meio de uma farsa jurídica, me derruba do cargo para o qual fui eleita pelo povo. É uma inequívoca eleição indireta, em que 61 senadores substituem a vontade expressa de 54,5 milhões de votos. É uma fraude contra a qual ainda vamos recorrer em todas as instâncias possíveis. Uma cobertura não só do impeachment da Dilma, mas na pandemia, a gente viu inúmeras vozes negacionistas serem colocadas em evidência pelo próprio jornalismo, por canais jornalísticos sérios, por empresas jornalísticas tradicionais. E isso é nossa responsabilidade. Por mais que a gente não tenha responsabilidade naquilo que a pessoa vai falar, que a fonte vai falar, nós temos o nosso critério de escolha. O nosso poder é de escolher boas fontes. Partimos da ideia que a mídia é um ator central no jogo político, e neste caso em específico, seu desempenho foi fundamental para o desfecho do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. A mídia aqui está sendo entendida como um ente que influencia e é influenciado pelo jogo político e pelas relações de poder estabelecidas. Ainda que o campo da política e o campo midiático resguardem sua autonomia, estão evidentes as interferências entre eles. Convidamos a jornalista Luciana Roxo, formada pela PUC-Rio, para nos explicar um pouco sobre o assunto da cobertura da mídia no Brasil. O que a gente percebe é que o papel da grande mídia nesse movimento, né, que surge desde as manifestações de 2013, quando as pessoas começam a ir para a rua, né, e isso é marcado como um movimento que marca, né, o crescimento, o fortalecimento da extrema-direita no nosso país. A cobertura das manifestações de 2013 foi uma cobertura até assim, bem complicada para a mídia, porque, a princípio,
as pessoas achavam que aquelas manifestações eram manifestações com pautas progressistas, e dali começaram a perceber que não, que as manifestações, na verdade, eram manifestações contra, né, o governo do PT, né, ali começou a se fortalecer esse movimento contra o governo do PT, até então era o governo da Dilma, e logo em seguida a gente começa a ter a Operação Lava Jato, né, no país, e acontece todo esse movimento, né, de fortalecimento desse imaginário, dessa narrativa de combate à corrupção. Isso acaba, né, culminando no impeachment da Dilma, que também foi extremamente apoiado, né, pela grande mídia. Causa espanto que a maior ação contra a corrupção da nossa história, propiciada por ações desenvolvidas e leis aprovadas e sancionadas a partir de 2003 e aprofundadas em meu governo, leve justamente ao poder um grupo de corruptos investigados. O Projeto Nacional Progressista, Inclusivo e Democrático, que represento, está sendo interrompido por uma poderosa força conservadora e reacionária, com o apoio de uma imprensa facciosa. Vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e de retrocesso social. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. E quando a gente fala apoiado, não é que é uma coisa declarada, né? A mídia é tendenciosa, a mídia tem lado, né? A gente sabe que essa coisa da mídia, né, apoiar, ela é muito sutil, né? É no momento que você dá muito espaço, por exemplo, para as manifestações de rua a favor do impeachment, né? No momento que você chama as pessoas que vão à rua pedir o impeachment da Dilma, você chama eles de brasileiros. Brasileiros vão às ruas, e quando você vai ter uma manifestação contra o impeachment, você chama de manifestantes. Então é algo muito sutil, né? É muito subliminar, né? Quando a gente fala dessa questão, né? Quando você abre um jornal nacional, né, dando destaque para a Operação Lava Jato, para mais uma prisão, para mais uma denúncia, né? Então isso é o que a gente chama, né, de enquadramento, né, e também de hierarquia, né, quando você dá mais espaço, mais visibilidade a determinados assuntos, né, e o enquadramento que você dá para esses assuntos e em prejuízo, né, a falta de espaço a outros assuntos, né. Então isso fortaleceu muito a opinião pública, né, contra o impeachment da Dilma, isso é óbvio. E aí é algo que vai num crescente, né? Quanto mais você publica, você divulga isso na mídia, mais as pessoas se sentem parte desse movimento e mais aderem a esse movimento. E você também teve, obviamente, né, a gente não pode só responsabilizar a grande mídia por todo esse movimento que aconteceu no país, a gente também tem um momento aí que a força das mídias sociais, né, que era, a gente, né, já estava vivendo aí um cenário, né, de muita força das mídias sociais na construção da opinião pública, na influência sobre a opinião pública, né, e exatamente junto com esse movimento ideológico, né, da extrema-direita, né, do ódio ao PT, né, do PT como um grande inimigo do país, é exatamente nesse movimento que surge, inclusive, o bolsonarismo, né? Então, o bolsonarismo ele se aproveita desse imaginário, né, dessa ideologia que se fortalece, que surge, se fortalece, né, no país, e é exatamente nesse caminho que o bolsonarismo, né, explode. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Entendemos assim que a mídia constrói e reconstrói significados sociais e tem uma particular capacidade de ampliá-los para a sociedade. Nesse episódio, a narração, texto, pesquisa e edição foram feitos por Larissa Gomes e Michel de Almeida.
Os efeitos utilizados como meio de edição estão disponíveis no YouTube. Agradecemos a participação da jornalista Camila Machuí e Luciana Roxo e a companhia de vocês nessa temporada. E te aguardamos na próxima. Até mais!